Bom dia, família! Sejam bem-vindos e bem-vindas de volta a esse canal. É um prazer e uma alegria imensa te ter aqui de novo. Tem vídeo todo dia no canal, a gente está sempre produzindo algo diferente e especial para você. Então, por favor, deixa seu like e não deixa de assistir esse vídeo até o final. Tenho certeza que algumas reflexões podem te ajudar, como tem me ajudado. Hoje a gente vai falar sobre compaixão, entender um pouco da jornada das outras pessoas e entender também um pouco da nossa jornada. Então, a compaixão não só com o outro, mas a compaixão com a gente. Eu espero que te ajude. Fica nesse vídeo até o final. Vamos nessa. Bom, então na verdade eu quero conversar com você hoje sobre compaixão e sobre entender um pouquinho dessas duas coisas. Entender e acolher o outro, mas também entender e acolher a gente, que é o que também importa nessa situação e o que mais importa. Afinal de contas, a gente só pode cuidar das pessoas e de tudo ao nosso redor se a gente primeiro cuidar da gente. E esse é o grande intuito dessa nossa conversa. Entender que quando a gente acolhe as dores do outro e acolhe os sentimentos do outro, a gente também pode fazer isso e deve fazer isso em relação a gente. E aí, quando você fala em jornada, em caminho, em trajeto, cada um de nós tem um trajeto, cada um de nós escolhe as lutas diárias, né? O que vai fazer da vida, como isso vai ser feito. Nós, na verdade, não temos muito o que ajudar em relação a isso, porque as decisões são sempre das pessoas, as pessoas que decidem crescer ou não crescer, sonhar ou não sonhar, trabalhar ou não trabalhar e assim por diante. O que nós podemos fazer? Acolher, amar. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu vou trazer a frase já então, para a gente começar o dia de uma maneira bem, para a gente começar o dia de uma maneira leve e você já ter algumas reflexões aí para pensando no dia de hoje. Quem sabe eu não consigo te ajudar. A frase de hoje é de uma autora que eu não a conheço, eu tentei pesquisar algumas coisas dela, mas eu o print o print assim, a fotinho, sabe? Dessa mensagem, eu achei legal, eu falei, nossa, eu vou trazer porque fez muito sentido para mim e se fez para mim, quem sabe também consegue te ajudar. Olha só. Quanto mais você aceita a jornada do outro, mais você entende a sua. A autora chama-se Bruna Vieira. Bom, muito bem. Quanto mais então a gente aceita a jornada do outro, mais a gente compreende e entende a nós. Bom, primeiro de uma coisa, cada um tem uma jornada. Como eu vejo essa frase é assim, cada um tem um caminho. Não cabe a nós aceitar ou não aceitar a jornada que as outras pessoas escolhem. Porque é o livre-arbítrio, cada um tem uma escolha, cada um tem uma fala, cada um tem um pensamento. As pessoas, elas decidem se elas querem fazer algo ou não. Então, como eu te disse, não tem muito como a gente interferir nessa situação. Tem um filme que você já deve ter assistido, e um filme lindo, 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 vale o esforço de assistir. É um filme muito bacana, apesar de ter um final triste, mas ensina demais, que é Como Eu Era Antes de Você. Em Como Eu Era Antes de Você tem uma frase muito legal, sem spoiler algum, mas tem uma frase muito bacana de uma moça que é a protagonista do filme, que ela estava um pouco chateada e ela queria ajudar muito o outro protagonista. E aí ela fala com o pai desse protagonista, dizendo, nossa, mas eu quero fazer alguma coisa. Ele diz assim, ó, se você quer fazer alguma coisa, o que você pode fazer é amar. Na verdade, o amor incondicional é entender que a gente também respeita as decisões dessa pessoa. Que a gente respeita, que a gente acolhe, que a gente, acima de tudo, compreende as decisões. E aí, pra mim, essa frase da Bruna Vieira mostra isso. Se eu consigo entender, se eu consigo aceitar e se eu consigo compreender as decisões das outras pessoas, fica mais fácil eu compreender e aceitar as minhas decisões. Toda decisão ela passa por uma série de processos para a pessoa de fato decidir. Decidir um emprego, decidir mudar de país, decidir ser contratado, abrir uma empresa, decidir o que vai fazer da vida, né? E não importa a idade. A gente passa por decisões. Mano, quando a gente decide de fato o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer o que a gente vai fazer, o que as outras pessoas podem fazer é aceitar. E talvez aceitar a nossa decisão seja o maior ato de amor, o maior gesto de amor que as pessoas podem ter com a gente. Então também é o maior gesto que a gente pode ter em relação às pessoas. Quando a gente entende a jornada do outro, quando a gente acolhe a jornada do outro, fica mais fácil acolher a nós. Porque vamos trabalhar um pouco mais isso. Sempre que a gente percebe as pessoas, a gente entende que essas pessoas elas têm cicatrizes. Elas passaram por dores, por diversos processos. Então, a gente não sabe muito bem a história, né? Como diz a música, é a dor a delícia de ser aquilo que a gente é. Então só a gente sabe o que nós somos, só a gente sabe o que passa no nosso interior. A gente pode compartilhar de várias maneiras. Essa dor ela é sua. Você tem a sua história, eu tenho a minha história. As suas decisões passam por toda a sua história, pelas dores, pelos traumas, pelas mágoas e também pelas alegrias, pelos sonhos, pelas vontades de crescer.
Comigo é a mesma maneira. Se a gente, na verdade, olhar para o outro e entender que o outro tem uma história, que o outro ele tem as dores e as angústias e que são essas dores e angústias que às vezes fazem as pessoas não conseguirem crescer, não conseguirem sair dessa jaula que, na verdade, a sociedade coloca a gente. Fica muito mais fácil quando a gente olha para o outro com essa experiência, com esse olhar, que é o olhar da compaixão. Ter compaixão pelo outro é acolher o outro e entender que ele está no momento dele. Que ele tem toda uma perspectiva e isso diz respeito à história dele. É entender que não existe culpa, é entender que não existe peso. Se você é uma pessoa religiosa, de ter uma religião, então rola você olhar para a religião. A religião ela ensina a compaixão. Ter compaixão em relação às dores do outro, né? Então acolher as dores do outro, entender e validar. Se você não é uma pessoa religiosa, mas é uma pessoa espiritualizada ou mais consciente de que as coisas elas são mais cartesianas, mais racionais, e entender isso faz também sentido. O que eu quero dizer é que se você é religioso ou não, não importa muito. O que importa é o que você carrega no seu coração, o que eu carrego no meu. E olhar para as pessoas, entendendo que elas têm uma história, um exemplo bobo. Você vai no mercado às vezes e aí você é mal atendido. Lógico que você deve ficar revoltado com o mau atendimento e talvez nem voltar lá porque você não merece ser maltratado ou maltratada. Mas também é entender que essa pessoa que te maltratou, ela tem uma história. Ela tem uma vida, ela passa por problemas tais quais a gente. Muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Porque a gente está tão na correria, o outro lado às vezes a gente não tem muito discernimento com a gente. Então eu não quero só falar da gente ter compaixão com o outro e aceitar a jornada do outro, como a própria frase diz, é aceitar a nossa jornada. É aceitar que a nossa jornada ela é nossa e que a gente pode sim fazer diferente se a gente quiser. Se liberar de alguns traumas, de algumas mágoas, olhar para algumas cicatrizes e ver, opa, legal, ela já cicatrizou. Eu não preciso me cortar de novo, eu não preciso me queimar de novo. Eu posso viver de uma outra maneira, eu posso viver de uma outra forma, faz sentido? Eu não preciso ficar vivenciando aquelas experiências que, na verdade, não me levam a lugar algum. Eu posso ser muito mais livre, entendendo que o outro tem as decisões dele e entendendo que eu tenho as minhas. As minhas decisões, elas passam por uma escolha. As minhas escolhas passam por uma história. É a minha história que me carregou até aqui. É a sua história que te carrega até aí. Independente do que aconteça, a gente passa por tantas coisas e todas essas coisas nos ensinam que a gente só chegaria onde a gente chegou por tudo que a gente passou. Então, às vezes, você teve uma reviravolta na sua vida. A cada detalhe, a cada coisinha que foi mexendo, cada coisinha contribuiu para ser quem você é hoje. Então, imagina, eu não estaria aqui falando com você, não estaria aqui conversando com você e contando as minhas experiências e o que faz sentido dessa frase para mim, se não fosse a minha história de vida. Que pode ser difícil, pode ser fácil, depende da perspectiva que você olha, mas é a minha história. O que a gente pode fazer em relação ao outro, galera, é uma coisa só, é amar. A gente não muda ninguém, a gente não transforma ninguém, a gente pode ajudar. Mas o que a gente mais pode fazer é amar. Às vezes as pessoas só não querem. Às vezes as pessoas só estão em dias ruins, às vezes as pessoas... E isso faz parte da história delas. Se eu consigo racionalizar isso e entender isso pelo viés da religião, se você quiser, ou pelo viés da racionalidade, da espiritualidade mesmo, escolhe sempre se acolher, se amar. Se a gente consegue acolher as pessoas e entender que elas têm todo um passado que pode ter causado muita dor, também fica mais fácil a gente entender que a gente tem um passado. E tendo dor ou não no nosso passado, ele é nosso. E a gente tem esse valor de poder seguir adiante, poder fazer diferente, poder reconstruir e construir da maneira como a gente quiser. Faz sentido? Eu espero que você reconstrua a sua vida se você quiser e se você achar válido, mas acima de tudo, que você consiga se acolher. As suas dores são válidas, as suas alegrias também, porque a sua história é válida. É mais uma história linda no mundo e uma história que tem valor, porque eu e você, a gente tem valor. Se essa conversa fez sentido para você, se eu conseguir colocar algumas reflexões, deixa o like. Tem vídeo todo dia no canal, então fica aqui e acompanha a gente, que é um prazer conversar contigo, aprender um pouquinho, ensinar um pouquinho, mas sem sombra de dúvidas, poder levar uma luz adiante, a sua e a minha. Valeu, família. Tamo junto.